Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 401. A cúpula opulenta e ornamentada do palácio se estilhaçou de repente. Um céu envolto em nuvens escuras cintilou com tempestades de raios pretos e vermelhos, atraindo instantaneamente a atenção de todos. Pedaços de pedra e ladrilhos caíram, paredes racharam e tremeram, e nuvens de poeira subiram no ar. O caos se instalou no salão do palácio enquanto os piratas das feras corriam para se proteger. Eles agarravam a cabeça, lutando tanto para resistir à pressão do Akido Conquistador de seu capitão quanto para se esquivar dos destroços que caíam. Preparem-se para a batalha. King chutou para o lado uma enorme pedra que caía. Atrás dele, suas asas negras se inflamaram com chamas carmesim flamejantes enquanto ele gritava com autoridade. Queen, reúna as tropas. Protejam o setor de armas. Queen estremeceu ao ouvir a ordem. Seu corpo rechonchudo tremeu enquanto ele cambaleava e se levantava, balançando a cabeça furiosamente. Esse sim. Consegui. Antes mesmo que suas palavras terminassem, uma onda de aura assassina irrompeu do corpo de King. Suas asas negras, envoltas em chamas, se abriram, lançando-o no ar. Em pleno voo, sua forma mudou rapidamente, transformando-se em um enorme pteranodonte negro como breu, que voou atrás do dragão azul que subia. Bum! Bem longe, no terreno montanhoso do distrito de Kuri, nuvens colossais de poeira subiam em direção ao céu como um dragão se contorcendo na terra. Onda após onda quebrando como um mar tempestuoso. O chão gemeu sob a pressão. Rachaduras se formaram em forma de teias de aranha nas faces do penhasco. O vasto complexo industrial escondido entre os picos havia se tornado um inferno escaldante. Máquinas de aço, tornos e chaminés se retorceram e ruíram sob uma força bizarra e invisível, e então explodiram dentro das fornalhas fumegantes, lançando chamas rugindo noite adentro. Fumaça preta subia e línguas de fogo vermelho, como asas gigantes, lambiam a barriga do céu com um rugido uivante. Quando Kaido viu a devastação, seus olhos cheios de fúria se arregalaram, como se estivessem prestes a explodir das órbitas. O país de Wano tinha várias regiões políticas, e mais da metade da indústria militar dos piratas das feras estava concentrada no distrito de Kuri. Mas em menos de 10 segundos, mais da metade dessas instalações foram destruídas por aquele maldito fuzileiro naval. Caramba! Em sua forma de dragão azul, Kaido passou a olhar pelos céus esfumaçados e imediatamente se fixou em uma figura. Daren, seu pirralho! Um rugido estrondoso de pura raiva escapou da garganta de Kaido, sua voz carregada de sede de sangue e fúria. Mas Daren, no meio da demolição, simplesmente olhou para cima com um sorriso relaxado. Levantou a mão em saudação como se estivesse avistando um velho amigo e gritou casualmente. E aí, Kaido? Você conseguiu! Ele gesticulou em direção às ruínas em chamas abaixo, fingindo surpresa. Que coisa assustadora! Não acredito que você conseguiu reconstruir uma instalação de armas tão grande tão rápido. O olhar furioso no rosto do dragão congelou. Ei, você conseguiu! O que diabos isso quer dizer? Parecemos velhos amigos ou algo assim? A humilhação tomou conta de Kaido, misturando-se à sua fúria sem limites, explodindo como um vulcão. Você está morto! O dragão azul rugiu com a força de um trovão cortando o céu. Sua mandíbula, repleta de presas afiadas, abriu-se amplamente. Uma violenta torrente de ar invadiu sua garganta, comprimindo-se rapidamente em dezenas de lâminas de vento esmeralda. Como uma tempestade de foices, elas avançaram em uma onda densa, direcionada diretamente a Daren. Kaifu. As lâminas cortavam o ar com um assobio agudo e penetrante. O alcance era enorme, isolando completamente uma ampla área ao redor do alvo. Mas naquele momento, 2 raios violetas brilharam nas profundezas dos olhos do vice-almirante. Ele se moveu sem aviso. Sua figura cintilava no céu, movendo-se lateralmente repetidas vezes. Ele se movia tão rápido que uma dúzia de imagens residuais o seguiam. As lâminas de vento, poderosas o suficiente para destruir fortalezas e navios de guerra, erraram-no completamente, passando unindo e abrindo cicatrizes profundas e irregulares na terra lá embaixo. O que é isso? As pupilas de Kaido se contraíram bruscamente. Esse garoto, ele está muito mais rápido do que era em Marineford há pouco tempo. Não, espere, não é só a velocidade dele. Isso é. Os olhos de Kaido se arregalaram de repente, encarando Daren com total descrença. Como seu Haki de observação ficou tão mais forte? Daren sorriu. Quem sabe? Zumbido. De repente, uma moeda saltou no ar, entre seu polegar e indicador. Ele girou rapidamente no ar, brilhando com um brilho frio e metálico, refletindo as expressões contrastantes de Daren e Kaido. Sobrecarga magnética, canhão elétrico. Com o movimento do dedo indicador, bum! Um raio azul esbranquiçado colossal irrompeu na frente de Daren, perfurando o vazio e explodindo em ondas de choque enquanto rugia em direção ao dragão colossal que bloqueava o céu. O canhão elétrico, com seu poder avassalador, não era muito útil contra alguém tão absurdamente ágil quanto Shiki. E em Marineford, Daren evitava usá-lo por medo de ferir acidentalmente outros fuzileiros. Mas para Kaido, um alvo enorme e terrestre, era a arma perfeita. Maldita seja Linlin! Que diabos ela fez com você? Kaido rugiu de fúria, abrindo a boca novamente enquanto liberava uma torrente de chamas ardentes. Respiração Boro. Os ataques vermelho e azul colidiram no ar com imensa força, deixando o céu negro extremamente brilhante. Por uma fração de segundo, toda Wano ficou em silêncio. Então houve uma explosão estrondosa ecoando pelos céus. Em meio à luz ofuscante do fogo, a sombra enorme que flutuava no céu encolheu rapidamente a olho nu. A forma monstruosa de Kaido desceu do céu como um demônio descendo dos céus.
Seus cabelos negros e selvagens ondulavam ao redor dele como uma tempestade, sua presença era feroz e enlouquecida. Em Marineford, o aqui de observação desse pirralho fuzileiro naval não era nem de longe tão forte. Mais importante ainda, poucas horas antes, Kaido havia assistido pessoalmente a sua batalha contra Charlotte Oven através do Dendenmushi visual. Ele sabia exatamente qual era o nível do aqui de observação de Darien. E agora, em apenas meio-dia, atingiu esse nível. Inacreditável. Além da possibilidade de que aquela bruxa maluca Linlin tivesse lhe ensinado pessoalmente os segredos do aqui de observação, Kaido não conseguia pensar em nenhuma outra explicação. Mas no momento em que esse pensamento lhe veio à mente, um arrepio percorreu sua espinha. Suor frio brotou em suas costas. Se o aqui de observação de Darien realmente veio daquela mulher louca, isso significava que eles já tinham feito algum tipo de acordo secreto? Poderia ser que a informação sobre as operações dos piratas das feras em vano foi vazada pela própria Linlin? Ela estava tentando usar esse pirralho da marinha para minar seu poder? Quanto mais Kaido pensava nisso, mais perturbado ele ficava. Mas seu corpo não hesitou. Com ambas as mãos, ele agarrou seu enorme canabe com pontas e investiu contra o vice-almirante da marinha como um raio. Como um vendaval, como o rugido de um trovão, ele cruzou a distância de centenas de metros em um instante. Um raio roxo envolveu o canabe, deixando um rastro brilhante de luz estrondosa no ar. Haimeyaki. Capítulo 402. Um golpe mais rápido que um raio. Os olhos de Darien se arregalaram e um relâmpago roxo brilhante brilhou profundamente em suas pupilas. Não era a primeira vez que ele enfrentava o caótico balanço de clube de Kaido, mas não importava quantas vezes ele o confrontasse de frente. A pressão daquele movimento ainda era sufocante em sua intensidade. Muito rápido. Era como se um raio rasgasse o vazio, força bruta e velocidade liberadas em uma linha perfeita e imparável. Não podia ser seguido a olho nu. Mesmo com seu aqui de observação aprimorado, intensificado pela Jiki no Mi, Darien mal conseguia perceber um tênue e borrado rastro de movimento. O Asaikai, envolto em vento e trovão, não parecia estar sendo balançado por Kaido. Parecia que o canabe estava arrastando Kaido atrás dele. Naquele instante, Darien não pôde deixar de comparar Kaido a Katakuri. E ele tinha certeza absoluta. Mesmo que Katakuri ativasse a visão do futuro com seu aqui de observação, não havia como ele desviar desse golpe. Ser capaz de ver o futuro não significava invencibilidade. Quando a força do seu oponente era avassaladora. Quando a velocidade deles ultrapassou até mesmo a capacidade de resposta do seu sistema nervoso, tudo que o esperava era desamparo, desespero. Em dezenas, talvez centenas de futuros vislumbrados, não importa quais ações ele tomou, quais escolhas ele fez. O final era sempre o mesmo, esmagado por aquele único golpe. Bem impressionante. Mas os lábios de Darien se curvaram em um sorriso selvagem e destemido enquanto um espírito de luta inextinguível surgia como fogo. Eu também não vou desviar. O aqui de armamento negro como azeviche surgiu instantaneamente sobre seu braço. À medida que preenchia seus músculos, uma explosão de vapor branco sibilou em sua pele. Ele não veio para Wano para treinar aqui de observação com Kaido. O vento soprava forte ao redor dele, jogando seus cabelos para o céu. Naquele momento, diante de um golpe que poderia nivelar montanhas, o espírito, a vontade e a força de Darien convergiram como nunca antes. Darien, a força está na união. Quando você dá um soco, não deve haver nenhum pingo de hesitação. Este é um punho que carrega sua vontade. Os ensinamentos mal pensados de Garp passaram pela sua mente. E conforme a visão de Darien se estreitava, seu foco se tornava mais nítido e tudo mais desaparecia como marés recuando. O vento desapareceu. O raio desapareceu. Os penhascos, as montanhas, os mares agitados de Wano. Até mesmo o enorme canabe a poucos centímetros de distância. Perdido. Em seu lugar estava o silêncio. O calor da brisa do mar. O som das ondas contra a praia. Seu punho, erguendo-se sob a luz do sol, e diante dele um navio de guerra destruído e desgastado. Ele estava de volta ao porto militar abandonado em Marineford. E aos seus olhos, não havia nada além daquele navio destruído. Mente, corpo e técnica se tornaram um naquele instante. Aqui de armamento mais 0,893. Seu aqui, que havia parado em 59, finalmente quebrou o limite de 60 pontos. Visível a olho nu, o aqui do armamento surgiu ao longo de seu braço e punho como um fluxo em espiral, distorcendo o espaço ao redor como uma onda de choque ondulante. Os olhos de Darien ardiam com intensidade. E ele caiu na gargalhada. Agora entendi. Darien deu um soco. Seu aqui rugiu como um trovão, e a força de seu golpe transformou-se em um furacão. Ele conheceu Haimeyaki de Kaido de frente. Choque Genkotsu. Bum. O canabe e o punho, ambos envoltos em aqui crepitante, colidiram no ar como um meteoro atingindo a terra. A onda de choque que se seguiu avançou como uma tempestade de maré, explodindo em todas as direções a partir do ponto de impacto. Embora o choque tenha ocorrido no alto do céu, a pressão crescente atingiu o solo, fraturando o solo por quilômetros ao redor e enviando ondas de choque que ondulavam pela terra. Auras carmesim e azul se chocaram, irrompendo violentamente das duas figuras monstruosas. Elas se devoraram e esmagaram, liberando ondas de força destrutiva. Naquele momento, King, que tinha acabado de alçar voo em sua forma de pteranodonte após sair correndo do salão do palácio, congelou no meio do voo, com os olhos arregalados de descrença. Aquele fuzileiro naval realmente bloqueou o Haimeyaki do Kaido-san de frente. Como isso foi possível? O que diabos aconteceu? Embora King não tenha participado da invasão de Marineford, ele viu todo o poder de Darien em primeira mão na Ilha Moeda. Durante a batalha pela Moa no Mi, Darien conseguiu e por pouco, bloquear um dos golpes de Shiki. Isso graças à natureza restritiva de sua Akuma no Mi e a um pouco de sorte.
Mesmo assim, ele levou um golpe pesado. Mas King viu claramente, se não fosse por aquele físico bizarro, Darren teria sido morto imediatamente pela habilidade avassaladora de espada de Shiki. E agora, nem fazia tanto tempo assim. Um mês. O crescimento deste fuzileiro naval foi extraordinário. Ele já o havia superado. O que diabos aconteceu com esse cara? Será que o chamado campo de treinamento de oficiais do quartel-general da Marinha pode ser realmente tão insano? Impossível. Kaido de repente soltou um rugido furioso e incrédulo, com os olhos vermelhos enquanto ele olhava para Darren. Seu coração disparou em caos. Esse pirralho da marinha, que antes poderia ter sido morto com um único golpe, agora estava a um passo de atingir esse nível de poder. Sangue escorria do canto da boca de Darren. Mesmo tendo conseguido bloquear o golpe de Kaido com sua própria força, a força bruta de Kaido e seu Haki ainda eram superiores. Suas entranhas pareciam ter sido viradas de cabeça para baixo com o impacto. Mas Darren apenas riu descontroladamente, mostrando dentes manchados de sangue em um sorriso maníaco. Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Seu Haki de armamento finalmente ultrapassou 60 pontos. Agora, se ele pudesse aumentar sua força e velocidade para 80, ele ultrapassaria esse limite, de verdade. Tudo isso graças às lições do Queen Sensei. Se ele não tivesse me injetado todos aqueles vírus mortais e malucos, eu não teria crescido tão rápido. No momento em que essas palavras saíram de sua boca, as pupilas de Kaido e King se encolheram em uníssono. Uma onda de pensamentos passou por suas mentes. Claro, a força de Darren tinha disparado ultimamente, mas seu crescimento mais rápido ocorreu enquanto ele estava preso na prisão de Queen. Eles viraram a cabeça ao mesmo tempo, olhando fixamente para o complexo de armas em chamas aninhado nas montanhas. Naquele local, Queen, agora em sua enorme forma de Brachiosaurus, liderando o esforço de resgate dos piratas das feras, de repente sentiu todos os pelos de seu corpo se arrepiarem. Ele girou, apenas para encontrar os olhares assassinos de Kaido e King. Seu rosto já enrugado ficou vermelho brilhante quando ele gritou. Eu não fiz isso, eu juro. Não fale bobagem. Isso não tem nada a ver comigo. Capítulo 403. O rosto de Queen ficou vermelho de ressentimento e frustração. Ele não fez nada de errado. Tudo o que ele fez foi seguir as ordens de Kaido-sama e fazer aqueles dois pirralhos na prisão desejarem estar mortos. Ele até usou os vírus mais recentes que havia desenvolvido. Quem poderia prever que os vírus mortais nos quais ele trabalhou tanto os tornariam mais fortes? Eu lido com você mais tarde. Kaido lançou um olhar feroz ao homem gordo e rugiu. Seu corpo começou a mudar repentinamente de forma chocante, sua altura aumentou em 1 metro. Chifres afiados de dragão perfuraram a pele de sua testa e se curvaram para fora, e todo seu corpo ficou coberto por densas escamas azuis de dragão. Uma cauda espessa e poderosa de dragão brotou de seu cóccix. Ele havia entrado em sua forma de homem-dragão. Enquanto Kaido se transformava, uma aura selvagem, primitiva e violenta irrompeu como uma maré emergindo de um mar de cadáveres. Ele agarrou seu Kanabe com as 2 mãos e o balançou com força explosiva. Músculos salientes ondulavam sob sua pele, veias salientes. Darren sentiu a repentina onda de poder através do Kanabe e sua expressão mudou ligeiramente. Não fique convencido, pirralho da marinha. Kaido rosnou entre dentes. O Haki do conquistador explodiu de seu corpo monstruoso, girando em espiral ao redor do Kanabe negro antes de cair com um estrondo estrondoso. Bum! A explosão de Haki ecoou como um trovão distante, e uma onda de ondas de ar brancas se espalhou a partir do impacto. Darren não conseguiu mais resistir à força avassaladora. Foi jogado no chão, entre os cumes da montanha, como uma bala de canhão. Foi como se um pequeno meteorito tivesse caído. O terreno a poucos quilômetros de distância desabou, deixando uma enorme cratera em seu rastro. Fumaça e poeira subiam para o céu. Kaido desceu do alto, e sua imensa força esmagou o chão já rachado sob seus pés, formando outra cratera profunda. Segurando seu Kanabe, a Saikai, fumaça branca saía de suas narinas enquanto ele se aproximava lentamente da figura que surgia do poço profundo. Não sei que truque você usou para aumentar sua força desse jeito. Mas se você acha que isso lhe dá rédea solta no meu território, você está completamente enganado, pirralho da marinha. Os olhos vermelhos sangue de Kaido brilhavam com intenção assassina. Cada passo que dava fazia a terra tremer, sua presença avassaladora. Relâmpagos pretos e vermelhos crepitavam ao redor de seu corpo, surgindo em rajadas, rasgando as nuvens pesadas acima. O Haki de observação é apenas o limiar. Um corpo forte, uma força bestial e um Haki avassalador. É isso que me permite sobreviver neste mar. De repente, uma bota militar preta como breu surgiu do meio da poeira rodopiante. Uma rajada soprou a fumaça para longe, revelando o vice-almirante, com sangue escorrendo da boca e um sorriso louco. Ele riu descontroladamente, como se nem conseguisse sentir os ferimentos. Bang! Darren disparou para frente como um tigre solto de sua jaula. Em uma posição de ataque de mergulho, ele investiu de frente contra o monstruoso grande pirata Kaido. Em vez de recuar, ele lançou um contra-ataque ousado. Você acha que eu não sei disso? Você realmente achou que eu vim para Wano só para passear? O rosto ferido e pálido de Darren ficou vermelho de loucura, e seu sangue fervente pulsava em seu peito com uma intensidade eufórica, quase mortal. Seus membros estavam tomados por uma energia violenta. Deu certo. Depois de receber o golpe de Kaido de frente, Darren pôde sentir claramente suas características físicas que não haviam mudado com o treinamento diário. Estavam finalmente mudando. Físico mais 0,121. Força mais 0,183. Velocidade mais 0,168. Haki de armamento mais 0,629. Nesse ritmo, se ele levasse mais alguns golpes, ele poderia conseguir sobreviver. Ele poderia atingir a força de um almirante.
Suas estatísticas básicas atuais já eram altíssimas. Mesmo o treinamento mais intenso não havia feito diferença. Ele tinha certeza de que mesmo que Queen o injetasse com o vírus novamente e ele suportasse a agonia, isso só aumentaria seu físico em cerca de 0,3 pontos. E quanto mais injeções ele tomava, menos eficazes elas se tornavam. Não demorou muito para que parassem de funcionar completamente. Mas agora, era diferente. Ele finalmente encontrou uma maneira de aumentar sua força de forma constante. Ou mais precisamente, ele finalmente encontrou um sensei que poderia ajudá-lo a treinar e ficar mais forte de uma forma estável e confiável. Embora a taxa de crescimento não fosse exatamente rápida, cada golpe mal aumentava suas estatísticas em um ponto. Ainda estava muito longe do truque de nível de protagonista de 3 golpes com revestimento do Conquistador, mas Darien já estava mais que satisfeito. Vamos, Kaido-sensei. Mesmo que meus ossos sejam quebrados e meus dentes sejam arrancados, não vou terminar esta lição tão cedo. Com um sorriso feroz, Darien avançou a toda velocidade, diminuindo a distância até Kaido em um instante. Ele abriu bem os dedos e depois os fechou. Seus dedos indicador e médio estavam pressionados juntos, assim como seus dedos anelar e mínimo, formando uma garra imbuída de um poder avassalador e destrutivo. Ryuzoken, sua garra de dragão com 3 dedos rasgou o ar, lançando um raio de luz negra no vazio. Ryuzoken, garra de dragão. Aquela ofensiva feroz, junto com a loucura queimando em seus olhos, fez Kaido parar por uma fração de segundo. Ele balançou seu kanabe para cima em um amplo arco, bloqueando a garra negra que se aproximava. Estrondo. Faíscas voaram. Uma onda de choque explodiu para fora. Vamos, Kaido. Se você tiver coragem, me mate. As faíscas iluminaram o rosto ensanguentado do vice-almirante, seu sorriso torto cheio de intenção assassina. Sangue escorria do canto da boca. Você está pedindo por isso. As pupilas de Kaido encolheram, a raiva brotando de dentro dele. O poder mítico de Zoan irrompeu de seu corpo, sacudindo Darien profundamente e forçando-o a recuar. Ao mesmo tempo, seu kanabe estalou com uma onda de raios negros e vermelhos. Haimei-Aki. Foi um golpe coberto com a Ki do Conquistador. Um raio preto e vermelho consumiu instantaneamente tudo à sua frente. O mundo pareceu se borrar enquanto a força do golpe rasgava o próprio ar. Darien sentiu uma pressão esmagadora ainda maior do que antes. Sem hesitar, ele liberou todo o seu Aki do Conquistador para suavizar o golpe. Oraiaki. Agarrando-se firmemente ao medo entorpecido e profundo que acompanhava a proximidade da morte, ele desferiu outro soco, dessa vez com tudo que tinha. Bum! A explosão da onda de choque rugiu como um trovão. Os cabelos negros e rebeldes de Kaido e o manto branco como a neve do vice-almirante chicotearam violentamente em direções opostas. Relâmpagos irromperam em todas as direções como fogos de artifício, dilacerando as nuvens acima, transformando-as em caos. A terra sob eles finalmente cedeu sob a força bruta. Com um estalo agudo, uma fenda enorme se abriu, sem fundo e se estendendo por quilômetros. Poeira cobriu o ar enquanto Kaido, enfurecido, brandia seu kanabe novamente. O armamento aqui que cobria os braços de Darien se estilhaçou centímetro por centímetro, explodindo em uma névoa de sangue. Seu corpo foi arremessado mais uma vez, colidindo contra um penhasco distante e se cravando profundamente na rocha da montanha. A montanha rugiu violentamente enquanto fraturas se espalhavam por sua superfície. Enormes rochas desabaram dos picos e o chão tremeu. De longe, Queen observava a cena se desenrolar, seus olhos tremendo enquanto ele respirava fundo. Kaido-sama enlouqueceu. Bem, isso significa que devo estar seguro agora. Seus olhos percorreram tudo ao redor antes de retornar à sua forma humana. Com um sorriso presunçoso, ele casualmente ordenou aos seus subordinados em pânico que continuassem apagando os incêndios, acendendo um charuto enquanto o fazia. Com um golpe desses, até uma Zoan anciã como eu estaria acabada. Tis, tis, tis. Aquele fuzileiro naval está perdido, que diabos. Os olhos de Queen se arregalaram de repente, seu queixo praticamente bateu no chão enquanto o charuto ficou congelado no ar. Uma figura encharcada de sangue irrompeu da parede de pedra, avançando diretamente contra Kaido novamente como um louco sem nenhuma consideração pela própria vida. Que diabos está acontecendo? Capítulo 404. Que diabos está acontecendo? Esse fuzileiro naval está tentando se matar. Os olhos de Queen quase saltaram das órbitas. Mesmo quando o charuto queimou seu lábio, ele não percebeu. Apenas encarou o incrédulo vice-almirante, que mais uma vez se lançou direto em Kaido. Não muito longe, King parecia igualmente atordoado. Parte dele ficou chocado com a força de vontade e a resistência física do fuzileiro. Mas, mais do que isso, ele estava perplexo, completamente confuso com as ações de Darien. Depois dessas duas últimas trocas, o resultado já estava claro. Logicamente, alguém tão astuto quanto Darien não tinha motivo para ficar. Ele já havia destruído a maioria das fábricas de armas em Kuri e completado sua missão. Ficar por ali para continuar lutando contra Kaido-sama só o machucaria em vão. Se isso continuasse, seus ferimentos só piorariam, e ele poderia nunca mais sair de Wano vivo. O que ele está pensando? Um lampejo de dúvida brilhou nos olhos de King. Será que os fuzileiros navais ainda estão escondendo alguma coisa? Ou aquele cara realmente acreditava que poderia derrotar Kaido-sama? O turbilhão caótico de palpites e suspeitas fez King hesitar em agir. Aquele fuzileiro era muito astuto. Toda vez que o encontravam, virava um pesadelo. Se Darien ainda tivesse algum tipo de trunfo, ele precisava estar pronto para qualquer coisa. Enquanto Queen e King ainda estavam perdidos em pensamentos, Darien já havia colidido com Kaido mais uma vez. Bum!
Seus braços manchados de sangue, envoltos em haki de armamento, esmagaram o enorme Kanabe de Kaido. Uma onda de choque explodiu, e os cabelos deles foram sacudidos violentamente pela explosão. O Orororo. Pirralho da marinha, você perdeu o juízo. Kaido riu descontroladamente, sua grossa cauda de dragão chicoteando o ar em uma rajada violenta. É inútil. Não importa quantas vezes você vem até mim, você nunca será páreo para mim. É isso que você pensa. Darren riu, com sangue escorrendo pelo canto da boca. Depois de receber esse golpe, suas estatísticas pessoais mudaram novamente. Físico mais 0,396. Força mais 0,163. Velocidade mais 0,145. Haki de armamento mais 0,732. Haki do conquistador mais 1512. Mais perto. Ele estava se aproximando. Uma luz forte brilhou nos olhos de Darren, mais quente e brilhante do que nunca. Cada músculo do seu corpo latejava de dor. Seus braços e costelas apresentavam sinais de fratura. Seus pulmões queimavam como fogo por causa dos ferimentos internos. Mas mesmo com tudo isso, ele podia sentir mais claramente do que nunca que a cada confronto contra Kaido, ele ficava mais forte. Não muito, mas o crescimento foi real. Ele estava se aproximando. Ele estava avançando em direção àquele reino. Aquele pico onde ele poderia ficar ombro a ombro com os lutadores mais fortes deste mar. Que as surras caiam ainda mais forte. Darren deu um sorriso largo, seus dentes brancos agora tingidos de um vermelho profundo. Você não conhece o seu lugar. Kaido rugiu de fúria e com outro golpe de seu Kanabe vestido com haki, ele o derrubou na cabeça de Darren como um raio. Bang! Sangue jorrou do nariz e da boca de Darren, e um dente quebrado voou em meio ao jato vermelho. Seu corpo disparou novamente como uma bala de canhão, cavando uma trincheira de centenas de metros de comprimento na terra. Poeira subiu no ar. Antes que Kaido, Queen e King pudessem reagir, o vice-almirante encharcado de sangue avançou em direção a Kaido mais uma vez. Ha. Não é o suficiente. Nem de longe é o suficiente. Ele riu loucamente. Você está pedindo pela morte. Os olhos vermelho sangue de Kaido brilharam de raiva. Ele deu um passo à frente, segurando seu Kanabe com as duas mãos. Raios negros e vermelhos crepitantes explodiram ao redor de seu corpo, surgindo como uma tempestade, e com um golpe poderoso, ele desferiu outro golpe devastador. Haimei-Aki. Bum! O corpo de Darren foi lançado para trás ainda mais rápido do que antes, colidindo diretamente com as montanhas distantes, quase destruindo-as completamente. Poeira subiu para o céu, estrondos estrondosos ecoaram sem pausa, e toda a região de Kuri tremeu como se tivesse sido atingida por um terremoto. Aquilo tinha que ser o suficiente, certo? Queen ficou paralisado, olhando fixamente para as montanhas desmoronadas com os olhos tremendo incontrolavelmente. Ele não conseguia acreditar que alguém, qualquer pessoa, pudesse receber tantos golpes diretos do monstro que era seu capitão. Mas o momento seguinte fez seu coração disparar, das profundezas da cadeia de montanhas destruída. Aquela figura imponente mais uma vez cambaleou e se levantou em meio à poeira espessa e rodopiante. Que tipo de monstro é esse? Queen ofegou bruscamente, seu rosto pálido como papel. Nenhum humano poderia ter um corpo tão forte. Nem mesmo um usuário de Zonda esperto conseguiria suportar tanto. Então algo pareceu fazer sentido em sua mente. Ele instintivamente deu 2 passos para trás. A menos que, de repente, uma mão cobriu sua boca. Cale-se. King rosnou seus olhos tremendo enquanto ele forçava Queen a ficar em silêncio. Queen soltou protestos abafados, agitando os braços e finalmente apontou freneticamente na direção das montanhas. Eu nunca imaginei que o avanço viria assim. A voz baixa e rouca do vice-almirante ecoou à distância, tingida com um estranho traço de diversão. As pupilas de King diminuíram bruscamente. Uma bota militar encharcada de sangue surgiu da poeira e pressionou suavemente o chão. Mas aquele passo. Bum! Um estrondo monstruoso sacudiu a terra como uma fera gigante caindo dos céus. A terra tremeu violentamente. Uma coluna de poeira subiu no ar, ventos uivavam ao redor deles. A silhueta do vice-almirante emergiu lentamente. Seu uniforme e capa estavam encharcados de sangue. Seus braços e rosto estavam inchados e pingando vermelho, mas seus olhos ardiam mais do que nunca. Kaido estreitou o olhar. Ele não conseguia dizer porquê, mas naquele momento, ele sentiu algo vindo de Darren, uma aura que parecia assustadoramente semelhante à sua. Esse traço de afinidade despertou um sentimento ruim no fundo de Kaido. Sem hesitar, ele atacou. Ele balançou o Kanabe no ar. Uma onda comprimida de força, a energia da clava, disparou como um míssil, destruindo tudo em seu caminho enquanto se lançava em direção ao vice-almirante da marinha. Narikabura. Uma técnica de longo alcance, semelhante à forma como os mestres espadachins desferem golpes voadores, exceto que esta era uma onda de choque disparada de um Kanabe. Diante de um ataque poderoso o suficiente para destruir um navio de guerra, os lábios de Darren se curvaram em um sorriso curioso. Sem guarda. Sem esquiva. Ele avançou direto para cima dela. Sob os olhares atonitos e horrorizados de Queen e King, ele encarou a situação de frente. Bum! A onda de choque atingiu o rosto e o peito de Darren com força brutal, fazendo-o deslizar para trás dezenas de metros. Uma luz ofuscante explodiu para fora, a onda de impacto se espalhando com força violenta. Então, silêncio. Os ventos uivaram novamente, puxando a capa esfarrapada e encharcada de sangue dos fuzileiros navais. A figura do vice-almirante emergiu mais uma vez. Ele inclinou a cabeça, limpou o sangue do canto da boca e olhou para os 3 homens atordoados com um sorriso calmo. Quase deu certo. Nem um arranhão. Queen engoliu em seco. As pupilas de King tremeram violentamente. Kaido olhou incrédulo. Todos viram. Um brilho imperceptível de energia endurecida fluiu pela pele de Darren. Eles reconheceram aquele brilho imediatamente. Darren girou o pescoço com um estalo, cerrou os punhos e apertou até o próprio ar estalar ao redor deles. Seus olhos ardiam com um calor fanático. Então é assim que parece.
Físico, 90. Corpo indestrutível. Capítulo 405. Que fascinante! Darren sorriu enquanto arrancava seu uniforme militar esfarrapado, revelando um torso musculoso e bem treinado. A parte superior do seu corpo não estava encharcada de sangue, a pele rasgada e lacerada, uma visão horripilante. No entanto, naquele momento a pele manchada de sangue parecia brilhar com um brilho frio e metálico. Ele podia sentir as mudanças em seu corpo, e um sorriso arrogante surgiu no canto de seus lábios. Foi apenas um pequeno aumento nas estatísticas, mas depois de cruzar a marca dos 90 pontos, ele pôde sentir claramente uma melhora drástica em sua resistência física. Corpo indestrutível. Mesmo acorrentado na pedra do mar, ele conseguia resistir a execuções por lâmina, fogo, raio ou veneno, confiando apenas na durabilidade de sua carne. Ele havia se tornado algo digno do título de monstro. Darren não esperava por isso. Ele se concentrou apenas em treinar seu Haki de força e armamento, mas no final, foi seu físico, há muito adormecido, que se destacou primeiro. Que surpresa agradável! Ele inconscientemente olhou para Quinn ao longe, o homem gordo paralisado em choque. Darren sorriu. Só aquele sorriso fez o rosto de Quinn se contorcer de medo, suas bochechas rechonchudas tremendo. Por que você está olhando para mim? Por que você olhou na minha direção? Por que você está sorrindo para mim? Presa entre os olhares assassinos de Kaido e King, Quinn empalideceu e gaguejou com os dentes cerrados. Isso não tem nada a ver comigo. Tentando provar sua inocência, ele de repente deu um passo à frente. Um enorme braço de metal se levantou e com um clarão ofuscante de suas garras mecânicas, um raio laser penetrante disparou pelo ar. Feixe de café preto. O mundo ao redor deles escureceu de repente. O raio laser dourado atingiu Darren num piscar de olhos. Faíscas violetas crepitavam profundamente em seus olhos. Seu Haki da observação já tinha visto o caminho preciso do raio. Mas ele não se moveu para se esquivar. Em vez disso, ele zombou e levantou a mão, agarrando o laser de frente. Bum! Uma explosão ensurdecedora ocorreu, engolfando tudo num raio de 100 metros em chamas ardentes. Fumaça preta subia para o céu, ondas de calor se espalhavam, espalhando detritos em todas as direções. Funcionou? Quinn murmurou, semicerrando os olhos enquanto abaixava a voz. Ao lado dele, King tinha uma expressão sombria, seus olhos brilhando cautelosamente por trás da máscara. Quase aconteceu. Uma voz rouca e zombeteira ecoou à distância. A figura do desafiador vice-almirante emergiu lentamente do mar de chamas. O braço que ele usou para pegar o raio laser com as mãos nuas agora deixava um rastro de fumaça preta. De longe, ele parecia um deus-demônio surgindo do inferno, sua presença opressiva e avassaladora. Não importa o quão avançada seja sua tecnologia, ela ainda é só uma imitação. Comparado ao Borsalino de verdade, você ainda está alguns passos atrás, gordinho. Darren ergueu a mão, examinando as leves marcas de queimadura na palma. Um leve sorriso irônico surgiu em seus olhos semicerrados. Se aquele laser tivesse vindo de Borsalino com potência máxima, mesmo com o corpo indestrutível, ele teria se queimado seriamente. Claro, isso foi puramente uma defesa física. Com armamento aqui por cima, a história poderia ter sido diferente. Darren cerrou o punho, apagando as chamas restantes. Ele teve que admitir, o corpo indestrutível era incrivelmente poderoso. Segundo sua estimativa, nenhum ataque sem Haki poderia prejudicá-lo agora. Mesmo se revestido com armamento Haki, dependia de quão forte o Haki era. Se não tivesse atingido o nível de destruição interna de Ryu, mesmo que perfurasse sua defesa, provavelmente não causaria nada além de ferimentos superficiais. Ainda assim, ele não podia negar. Esse nível de resistência física lhe dava uma perigosa sensação de excesso de confiança. Ele poderia ter desviado do laser de Quinn agora mesmo com seu Haki de observação aprimorado. Mas naquele momento, Darren simplesmente não estava com vontade. Claro, parte disso era testar sua defesa, mas honestamente, qual o sentido de treinar Haki de observação quando você tem um corpo indestrutível? Ainda bem que ele foi ver Katakuri primeiro. O pensamento passou pela sua mente enquanto ele verificava suas estatísticas. Físico, 90.001, corpo indestrutível. Força, 79.591. Velocidade, 79.415. Desenvolvimento da capacidade de frutas, 85.444. Cobertura em toda a ilha. Haki de armamento, 62.315. Observação Haki, 72.887. Indução de campo magnético. Haki do Conquistador, 62.091. Quase lá. Darren estreitou os olhos. Eu não esperava que você realmente chegasse a esse nível. Uma voz profunda e estrondosa ecoou de repente pelo ar. Darren se virou para olhar e viu que a aura de Kaido havia se acalmado inexplicavelmente. Todos esses anos, ninguém jamais levou seu corpo ao nível que eu alcancei. A cabeça de Kaido estava baixa, seus longos cabelos negros caindo sobre o rosto. Um espírito de batalha avassalador, selvagem e desenfreado, se acumulava dentro de seu monstruoso corpo híbrido de dragão como um enorme vórtice de tempestade. Bom, ele levantou a cabeça abruptamente, olhos vermelhos como sangue fixos em Darren enquanto ele soltava uma risada alta e satisfeita. Orororororo. Darren, seu pirralho, você finalmente merece uma luta direta comigo. Bum! Uma erupção feroz do Haki do Conquistador irrompeu de seu corpo, transformando-se em raios pretos e vermelhos que explodiram para fora, crepitando no ar. Eles preencheram o céu escuro como uma tempestade de caos, iluminando a expressão distorcida e estática de Kaido em flashes bruxuleantes. Um vendaval infernal varreu o país de Wano, destruindo tudo em seu caminho. As nuvens se despedaçaram e se dispersaram, e por um momento, pareceu que o mundo inteiro havia perdido a cor, deixando apenas aquela figura tirânica, pairando como um deus-demônio. Venha, Darren! Kaido agarrou seu kanaba em uma mão e com uma queda repentina de suas pernas com escamas de dragão, o chão sob ele rachou.
As pupilas de Darren se estreitaram. Esse cara, a aura dele acabou de mudar. Crack. Bum. A terra se abriu e então explodiu em uma cratera enorme. Kaido desapareceu de vista. No instante seguinte, ele reapareceu acima da cabeça do vice-almirante, segurando o Kanabe com as duas mãos enquanto o erguia bem alto. Sua velocidade era surreal, tão rápida que parecia que ele havia ultrapassado o próprio raio. Torrentes de relâmpagos pretos e vermelhos, entrelaçados com relâmpagos roxos, rasgaram o céu e se enrolaram ao redor do Kanabe, irradiando uma pressão avassaladora. Morrer! Kaido rugiu com os olhos brilhando e derrubou seu porrete. Kozanzi Ragnaraku. Era como uma divindade irada descendo sobre o mundo, um golpe devastador que rasgou o vazio. Tudo à vista de Darren se quebrou como vidro, o próprio ar se distorcendo em caos. Uma sensação indescritível de morte tomou conta dele, fazendo cada centímetro de sua pele arder com a ameaça de aniquilação. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 406. A tempestade explosiva se condensou em uma pressão esmagadora que desceu de cima. Mesmo antes do Kanabe envolto no Haki do Conquistador descer, sua força avassaladora já havia destruído e rasgado o chão sob os pés de Darren, fazendo pedras voarem em todas as direções. Embora cada movimento de Kaido fosse apenas mais um golpe de seu taco, com ângulos e forças diferentes, esse golpe foi de outro nível. Darren podia sentir isso. Diferentemente da última vez, quando ele e Bullet combinaram suas forças para lançar um ataque conjunto, desta vez, ele teve que receber o golpe de Kaido de frente, confiando inteiramente em seu próprio poder. Kozanzi Ragnaraku, o movimento que leva o nome dos 4 reis da sabedoria, que exerce uma força esmagadora capaz de destruir tanto o corpo quanto o espírito. Ha 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 ha. Esse é o tipo de luta pela qual eu vivo. Darren de repente soltou uma risada selvagem e desafiadora. Seus olhos brilharam com uma intensidade selvagem, ardendo de sede de sangue e de batalha. Com o estalo alto, ambos os pés cravaram-se na terra como estacas de ferro. Herdado do próprio Garp, o punho de ferro foi liberado, lançando-se para cima para enfrentar o golpe de Kaido. Genkotsu, indestrutível. Seu braço, brilhando com brilho frio e metálico, cerrou-se em punho. O corpo indestrutível foi instantaneamente revestido pelo sólido Haki do armamento, que irrompeu com imenso poder, e se chocou diretamente contra o porrete de Kaido. Por um momento, o mundo parou. O corpo de Darren afundou bruscamente, suas pernas enterradas profundamente no chão enquanto cacos de pedra explodiam ao seu redor. Bum! Um estrondo estrondoso percorreu o campo de batalha. Uma onda de choque massiva irrompeu do choque, varrendo todas as direções como uma tempestade descontrolada. Foi como se um tsunami tivesse atingido a terra, enviando ondas de terra com centenas de metros de altura para longe. O choque se espalhou tanto que até mesmo os mares além das costas de Wano se agitaram com ondas colossais. O céu tremeluziu de forma imprevisível, as nuvens se separando sob a força. Os olhos de Kaido e Darren estavam vermelhos, seus gritos eram crus e frenéticos enquanto eles se chocavam. Darren, seu pirralho. Eu admito, sua força física agora está no mesmo nível da minha. Kaido agarrou o Kanabe com as duas mãos, pressionando Darren lentamente. Relâmpagos crepitavam violentamente ao seu redor, lançando um brilho maníaco em seu rosto retorcido. Mas, um sorriso sinistro surgiu na boca cheia de presas de Kaido. Aqui ainda é a força mais poderosa desses mares. Assim que as palavras saíram de seus lábios, os braços de Kaido se expandiram como magma em movimento. Uma onda violenta de Haki rompeu de seu corpo. Inúmeros raios uivavam pelo vazio, aparecendo e desaparecendo enquanto rasgavam o Haki do armamento que encobria Darren, destruindo até mesmo seu corpo supostamente indestrutível. Bum! Haki avançado segundo estágio entrou em erupção. Darren foi arremessado diretamente contra a terra. O impacto fez com que o solo, a vários quilômetros de distância, desabasse metros, lançando nuvens de poeira para o céu. Enormes rachaduras se formaram em teias de aranha a partir do ponto de impacto, estendendo-se tanto que pareciam não ter fim. A onda de choque varreu a área como um furacão, forçando King e Queen a levantarem os braços para proteger o rosto. Seus olhos tremiam de descrença enquanto olhavam para a cena apocalíptica diante deles. Ele realmente forçou o chefe até aqui. Do que diabos esse fuzileiro naval é feito? Queen gaguejou, suas bochechas tremendo a cada palavra. Ele deve estar lá embaixo agora. King rapidamente colocou a mão sobre a boca, os olhos brilhando em vermelho enquanto ele rosnava por entre os dentes cerrados. Se você disser mais uma coisa estúpida, eu juro que vou te matar. O rosto de Queen ficou vermelho brilhante, seus olhos se moveram ao redor, cheios de mágoa. Mas antes que ele pudesse dizer outra palavra, a figura encharcada de sangue do vice-almirante irrompeu dos escombros, avançando do chão mais uma vez. Seus cabelos negros encharcados de sangue e lama chicoteavam o ar enquanto ele ria como um lunático. Ha 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 ha. Claro que sim, me bata de novo. Rei, Queen, bum. Sob seus olhares perplexos, as duas figuras colidiram mais uma vez com um estrondo estrondoso. É inútil. Seja força, velocidade, Haki do armamento ou Haki do conquistador, você não pode me vencer. Os olhos injetados de sangue de Kaido brilharam enquanto ele rugia, seus golpes agora alimentados por uma fúria genuína. Não importa quantas vezes você venha até mim, você nunca será meu adversário. O Kanabe em suas mãos crepitava com relâmpagos irrompendo. Com velocidade e força impossíveis, ele o brandiu repetidamente, liberando uma tempestade de força que encheu o céu com uma enxurrada de golpes, engolfando completamente a figura de Darren.
Não havia aberturas. Todos os ângulos estavam cobertos. Darren não tinha como se esquivar. Ondas de choque explosivas rasgavam a terra, abrindo crateras enormes uma após a outra. Gundari Ryusegon. Outra técnica devastadora batizada em homenagem aos 4 reis da sabedoria, cada golpe imbuído do haki avassalador do conquistador. O corpo do vice-almirante foi golpeado até parecer envolto em uma névoa de sangue. Darren cerrou os dentes com força, cada célula do seu corpo gritando de dor. Suas forças estavam sendo drenadas, e o sangue nublando sua visão o deixou cambaleante. Por um momento tudo o que ele pôde fazer foi bloquear e recuar sob o ataque implacável. Era verdade, assim como Kaido havia dito. Ele estava sendo sobrecarregado em todas as frentes. Mas mesmo assim, o físico de Darren já havia invadido o reino do corpo indestrutível. Nem mesmo alguém como Kaido conseguiria derrotá-lo tão facilmente. Era isso que significava enfrentar os maiores monstros do mar. Esses titãs de elite, com corpos sobre-humanos, podiam lutar por dias e noites sem parar. Darren ainda não estava nesse nível, mas com seu corpo indestrutível, ele ainda conseguia aguentar. Bang! A figura de Darren foi lançada mais uma vez, deslizando centenas de metros pela terra despedaçada. Suas botas resistentes de fuzileiro naval, forjadas para resistir, foram finalmente despedaçadas, completamente destruídas sob o castigo implacável. Com o rosto encharcado de sangue, Darren levantou a mão para limpá-lo dos olhos. Seus dedos descalços cravaram-se com força no chão, e com um rugido ele atacou novamente. É exatamente por isso que eu te desafiei. Eles entraram em choque novamente. Bang! Entraram em choque novamente. Bang! Darren parecia menos um homem e mais uma fera primitiva, um monstro incansável e insensível, atirando-se de cabeça na chamada criatura mais forte da terra, do mar e do ar, com total abandono. Uma e outra vez. De novo e de novo. À distância, King e Queen estavam congelados, com os olhos arregalados, os lábios ressecados e as expressões gradualmente ficando vazias de descrença. Se eles não estivessem vendo com os próprios olhos, nunca acreditariam. Alguém realmente brigando com seu chefe monstruoso por tanto tempo, mesmo estando em total desvantagem. E com o passar do tempo, até mesmo Kaido, que havia começado a briga furioso, começou a vacilar, a dúvida surgiu, seguida por uma sensação persistente de desconforto. Ele estava esmagando esse cara o tempo todo. Cada golpe que ele desferia causava sangue e ferimentos. Aquele pequeno fuzileiro naval tinha sido derrubado sabe-se lá quantas vezes, e ainda assim, toda vez ele se levantava com aquele sorriso assustador no rosto. Era como se quanto mais ele apanhava, mais machucado ele ficava, mais excitado ele ficava. Kaido nunca tinha conhecido um lunático como esse antes. E algo nisso lhe fez sentir um arrepio na nuca. Capítulo 407. O que diabos há de errado com esse pirralho? Ele realmente gosta de apanhar. O pensamento distorcido surgiu na mente de Kaido sem aviso, causando um arrepio involuntário em sua espinha. Algo não estava certo. Enquanto esse pensamento se formava, o vice-almirante encharcado de sangue veio correndo em sua direção novamente. Droga! Sai de perto de mim! A visão daquele sorriso cada vez mais perturbado no rosto de Darren fez a pele de Kaido arrepiar. Fazendo uma careta, ele decidiu que não perderia mais tempo com aquele fuzileiro naval psicopata. Os músculos de seus braços com escamas de dragão incharam violentamente, surgindo com a força de sua forma híbrida mais poderosa. Ondas de relâmpagos roxos escuros irromperam, crepitando e se expandindo como uma rede se estendendo pelo céu. No centro daquela tempestade estrondosa estava seu Kanabe negro, a Saikai. Morrer! Kaido rugiu de raiva e avançou, abrindo caminho pelo chão sob ele enquanto colocava cada grama de força em um único golpe. Daitoku Haimeyaki. Ele passou por Darren num instante como um raio. O relâmpago negro como breu, comprimido ao seu limite, irrompeu atrás das costas de Darren com a força de uma explosão nuclear. Bum! Uma nuvem colossal em forma de cogumelo, envolta em ventos infernais, disparou em direção ao céu. Por um momento, o mundo inteiro ficou em silêncio. Então veio a segunda onda de haki. Darren cuspiu um bocado de sangue e foi arremessado para longe como um míssil. Ele atravessou mais de uma dúzia de montanhas antes de finalmente colidir com uma barreira rochosa bem distante. Rachaduras se espalhavam pelos penhascos ao redor. Poeira subia para o céu. Coreia inteira tremia como se tivesse sido atingida por um terremoto. O céu se abriu. Ventos ferozes uivavam em caos. Queen ficou paralisado, o rosto pálido e o maxilar contraído. Ele abriu a boca como se fosse dizer algo, mas logo a fechou e levou a mão aos lábios. O olhar de King tornou-se afiado e mortalmente sério. Kaido caiu pesadamente no chão, ainda segurando a Saikai com uma das mãos. Sua respiração estava ligeiramente irregular e seus olhos injetados de sangue estavam fixos nas montanhas à frente. 1 segundo. 2 segundos. 3. A fumaça finalmente se dissipou, espalhada pelo vento uivante. E ali, incrustado profundamente em uma enorme cratera na parede rochosa, estava o corpo maltratado de Darren. Sangue escorria de seu nariz e boca. Sua caixa torácica havia afundado para dentro, e uma costela quebrada havia perfurado sua pele, com a ponta branca como osso exposta ao ar. Ele estava ofegante, com o rosto branco como um cadáver. Mas seus olhos... Eles olharam desafiadoramente para Kaido e os outros, e então ele riu. Ha 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 ha. Isso foi ótimo. Queen e King estremeceram, seus olhos brilhando de pura descrença. Ele ainda estava rindo, mas o choque rapidamente tomou conta da confusão, e esse choque se transformou em horror. Isso não pode ser. Sua aura. Eles se viraram um para o outro e viram o mesmo medo refletido nos olhos um do outro. Você ficou mais forte. Kaido gritou, atordoado. Através da percepção do haki de observação, eles podiam sentir. A aura de Darren estava aumentando. Sua força vital estava quase esgotada, como uma vela ao vento. E ainda assim a presença irradiando de seu corpo estava inconfundivelmente mais forte do que antes. Bem,
Isso encerra o treinamento de hoje. Darren soltou uma risada enlouquecida. Ele levantou a mão, agarrou a costela que havia perfurado sua pele e a colocou de volta no lugar com um estrondo nauseante. O som agudo fez Quinn estremecer, o canto do olho se contraindo violentamente. Que lição gratificante foi esta? Ofegando pesadamente com sangue escorrendo da boca, Darren sorriu largamente, sem se importar com nada no mundo. Naquele momento, suas estatísticas pessoais mudaram para físico, 90.001, corpo indestrutível. Força, 80.991, força do gigante. Velocidade, 80.917, velocidade divina de Soru. Desenvolvimento da capacidade de frutas, 85.445, cobertura em toda a ilha. Aqui de armamento, 65.315. Observação aqui, 72.887, indução de campo magnético. Aqui do Conquistador, 63.091. Sob o ataque punitivo semelhante a uma explosão nuclear, de Kaido a poucos momentos, a força e a velocidade de Darren finalmente quebraram a barreira dos 80 pontos. E assim como ele havia previsto, semelhante ao Physique, quebrar esse limite despertou habilidades únicas. Força do gigante. Cada golpe agora carregava o poder de um guerreiro gigante adulto, e só ficaria mais forte junto com ele. Velocidade divina de Soru. Cada movimento explosivo ou passo evasivo superava até mesmo o Rokushiki Soru da marinha em velocidade. Finalmente, o avanço. Darren sentiu como se cada osso do seu corpo estivesse pronto para desmoronar. Mas depois de receber tantos golpes de Kaido, ele finalmente atingiu seu objetivo. Quando essas palavras saíram de sua boca, as pupilas de Kaido se estreitaram. Isso o atingiu. Esse pirralho não veio aqui para desafiá-lo. Ele veio aqui para usá-lo para treinamento. Aquele sorriso torto que Darren exibia enquanto era espancado não era sadismo, era satisfação. Ele estava ficando mais forte. No instante em que Kaido percebeu isso, uma onda incontrolável de raiva surgiu de seu peito, tomando completamente sua visão. Seu pirralho fuzileiro naval. Os vasos sanguíneos estouraram em seus olhos e uma intenção assassina explodiu nele. Eu sou Kaido das Feras, a criatura mais forte do mundo. E você? Você me usou para treinar e subir de nível. Darren sorriu ainda mais. Não, você não é apenas a criatura mais forte na terra, no mar e no ar. Um clarão de luz negra passou por baixo de seus pés, erguendo seu corpo machucado bem alto no céu. Para mim, você é o sensei mais forte na terra, no mar e no ar. Ha 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 ha. Darren pairava no alto, com sangue escorrendo pelo corpo. Com uma graça surpreendente colocou a mão sobre o peito e fez uma reverência profunda e respeitosa. Obrigado pela lição, Kaido-sensei. Ele lançou um sorriso educado para Kaido. Certamente voltarei em breve. Kaido ficou paralisado, como se tivesse sido atingido por um raio, cambaleando 2 passos para trás. Depois disso, Darren parou por um instante e então se virou para olhar para Quinn. Sob o olhar horrorizado de Quinn, Darren lhe deu um sorriso lento e significativo. Antes que alguém pudesse reagir, a pouca força que lhe restava irrompeu em uma onda de força magnética, lançando seu corpo para o céu. Num piscar de olhos, o vice-almirante desapareceu nas nuvens. Os olhos de Quinn tremeram violentamente. Espere, droga. A compreensão o atingiu com força, e ele soltou um grito rouco. Por que você olhou para mim? Por que você sorriu para mim? Droga, volte aqui e se explique. Sua voz foi cortada instantaneamente. Em algum momento 2 figuras assassinas apareceram atrás dele. Uma sombra enorme caiu sobre suas costas. Quinn se virou tremendo, forçando um sorriso nervoso. Olha, isso realmente não tem nada a ver comigo. O que o saudou foi um canabe crepitando com raios roxos e uma longa espada envolta em chamas. Capítulo 408. Ao mesmo tempo, Grand Line, em algum lugar no mar, dentro de uma igreja em um certo reino. Dragon estava parado nas sombras de um canto, braços cruzados, o rosto completamente escondido sob um casaco verde escuro com capuz. Ele observava a longa fila de pessoas à sua frente com uma expressão de impotência. A multidão, escassa e esfarrapada, formava uma longa fila. À frente, erguia-se uma figura imponente em trajes sacerdotais. Ele usava óculos sem armação e falava gentilmente com um velho curvado à sua frente. O velho parecia frágil e abatido, sua expressão contorcida de dor, como se sofresse de uma doença grave. Após uma breve troca de palavras, o homem grande deu um leve toque no corpo do velho. Uma massa negra e transparente foi expelida dele. Diante dos seus olhos, grande parte da palidez doentia desapareceu do rosto do velho, e sua tez ficou visivelmente mais rosada. Ele tocou o próprio corpo, incrédulo, depois começou a chorar e abraçou o homem com força. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. E assim, um após o outro. Durante 1 hora inteira, os doentes continuaram formando fila para serem curados na igreja. Quando tudo acabou e a multidão se dispersou, Dragon deu um passo à frente e disse com um suspiro. Kuma, você tem certeza de que pode continuar fazendo isso? Eles não percebem que a dor que você afasta com a Nikyu Nikyu no Mi acaba sendo transferida para você. A Nikyu Nikyu no Mi possuía poderes estranhos e misteriosos. Nas palmas das mãos do usuário, cresciam almofadas semelhantes a patas de urso, capazes de repelir qualquer coisa que tocasse, objetos, pessoas e até o próprio usuário, permitindo teletransporte instantâneo. Mais do que isso, Kuma desenvolveu uma maneira de repelir a fadiga e a dor do corpo. Mas essa dor e exaustão não desapareceram, foram apenas transferidas. Alguém ainda tinha que suportá-las. Ao ouvir a preocupação de Dragon, Kuma balançou a cabeça. Estou bem. Meu corpo é mais forte que o da maioria. Ele deu um sorriso simples e honesto. São pobres idosos que não têm condições de ir ao médico. É por isso que vêm, em busca da misericórdia dos deuses.
Se eu puder ajudar a aliviar o sofrimento deles, então não me importo com um pouco de dor. Você viu como eles ficaram felizes depois que a dor passou? Vê-lo sorrir daquele jeito me deixa mais feliz do que qualquer coisa. Enquanto falava, Kuma estendeu lentamente sua grande mão acolchoada de rosa em direção a uma massa transparente de ar flutuando ali perto. Suas sobrancelhas se franziram e suor frio se formou em sua testa. Dragon suspirou novamente ao ver aquilo, seu olhar cheio de respeito enquanto olhava para Kuma. Este foi o terceiro país que eles visitaram desde que partiram juntos. De acordo com o plano de Dragon, antes que eles pudessem provocar uma verdadeira mudança no mundo, eles teriam que viajar pelos mares e obter uma compreensão mais profunda das diferentes nações e suas condições, comparando sistemas de governo, disparidade de riqueza, divisões de classe e muito mais. Somente por meio de investigação e análise completas eles conseguiram formar um projeto duradouro para a reforma. Mas até agora, onde quer que estivessem, tudo o que viam era pobreza. Pobreza, desastres naturais, tributo celestial, doenças, tráfico humano. Essas questões profundamente enraizadas existiam em quase todos os países. Mesmo entre os ricos países membros do governo mundial, as favelas escondidas sob a superfície eram frequentemente piores do que aquelas em estados não membros. Então, você encontrou alguma coisa? Kuma perguntou com a voz rouca enquanto continuava a absorver a dor e a fadiga que havia extraído dos doentes. Dragon balançou a cabeça com uma expressão grave. A pobreza é um reflexo do mundo inteiro. Enquanto existir uma classe privilegiada, a exploração jamais desaparecerá. Mas uma coisa é certa, nossas investigações mostraram que os oprimidos e empobrecidos são de fato aliados em potencial. Talvez, se pudermos aproveitar esse poder e encontrar pessoas com ideias semelhantes entre eles, nosso movimento poderá realmente crescer. Kuma assentiu, com os olhos cheios de respeito. Dragon-san, você realmente viveu no cerne da marinha. Sua perspicácia e visão estão muito além da maioria. E aquela sua frase, sem investigação, não há direito de falar, agora realmente me toca. Parece uma verdade inegável. A expressão de Dragon mudou um pouco com isso. A verdade é que ele aprendeu essa frase com Darren, mas com seu orgulho ele nunca admitiria. Aen, como você está? Ele mudou rapidamente de assunto. A essa altura, Kuma já havia absorvido toda a dor e fadiga. Respirava pesadamente, o rosto pálido e coberto de suor frio. Vou ficar bem, só preciso descansar um pouco. Ele forçou um sorriso gentil, claramente tentando não preocupar Dragon, então acrescentou. Mas temos um problema. O que é? De repente, Dragon teve um mau pressentimento. Kuma coçou a cabeça sem jeito. Estamos sem dinheiro. O que? Dragon perdeu completamente o controle, segurando a cabeça e olhando feio para Kuma. Você deu todo o nosso dinheiro para os pobres de novo. Kuma deu uma risada tímida, coçando a cabeça com um olhar inocente. Eles precisavam mais do que nós. Dragon estava completamente derrotado. Seu rosto se contraiu, uma mistura de frustração e exaustão. Então agora temos que ir caçar piratas de novo. Ele gemeu em desespero, segurando a cabeça como se arrependesse de cada escolha que o trouxe até aquele ponto. Ele nunca deveria ter trazido Kuma como parceiro. Em todos os países pelos quais passavam, Kuma insistia em parar em orfanatos ou igrejas, usando seus poderes de Akuma no Mi para ajudar os civis. Isso já teria sido suficiente por si só. Mas então ele foi e gastou as recompensas que ganhou caçando piratas para ajudar os pobres. E não é como se eles próprios tivessem uma vida fácil. Eles mal conseguiam sobreviver de um dia para o outro. O pior de tudo era que Kuma era gentil demais. Não importava o quanto Dragon gritasse com ele nunca respondia. Ele apenas ria, deixando Dragon sem saída para sua raiva. Nesse ritmo, quando eles iriam construir seu próprio exército. Além disso, ele já havia desertado dos fuzileiros navais. No entanto, lá estava ele, ainda correndo por aí capturando piratas como um garoto de recados da marinha. Que diabos ele estava fazendo? Dragon se sentiu completamente sem esperança. Não podemos continuar fazendo isso. Caso contrário, não seremos diferentes dos fuzileiros navais. Sem dinheiro, sem pessoas, sem inteligência, sem estratégia. Só agora Dragon realmente entendeu o que Darren quis dizer quando falou. Essa vai ser uma jornada difícil. Ele se agachou e soltou um longo suspiro, quando de repente algo chamou sua atenção. Um jornal. O que é isso? Capítulo 409. Dragon se aproximou rapidamente, agachou-se e pegou um jornal amassado do chão. A data era do dia anterior, provavelmente deixada por uma das pessoas pobres que tinham vindo para tratamento ou oração. Para pessoas como elas, ler o jornal era a forma mais barata de entretenimento. Mas o que chamou a atenção de Dragon não foi a data, mas sim a manchete. Estampado na primeira página em letras grandes e chamativas. Transmissão ao vivo. Invasão da terra de Toto. O recém-nomeado vice-almirante Rogers Darren invade a ilha Yakigashi sozinho e derrota a oficial Charlotte Oven dos piratas Big Mom. Abaixo do título havia um longo artigo, incluindo uma transcrição completa dos comentários de Darren durante a transmissão ao vivo via Dendemushi. Dragon olhou para o papel em silêncio atordoado. Essa é a notícia de hoje? Estamos trancados nesta igreja há dias. Alguma coisa grande deve ter acontecido lá. Kuma se aproximou, seu corpo ainda mostrando sinais de fadiga, e deu uma olhada no papel, então congelou. Isto é um aviso, murmurou Dragon, com os olhos fixos na história. Seu rosto gradualmente se iluminou de entusiasmo, e suas mãos tremeram levemente enquanto ele agarrava o papel. Não acredito. Darren realmente invadiu Toto Land. Uma transmissão global ao vivo, enviando uma ameaça direta a todos os piratas por aí. Kuma não conseguiu esconder seu choque e murmurou. Pensar que existe alguém na marinha com esse tipo de determinação, além de você. Espera, Dragon, esse não é o vice-almirante Darren, o amigo próximo, que você mencionou antes? Dragon estufou o peito orgulhosamente e assentiu satisfeito. É isso mesmo.
Quando ele viajou do Mar do Norte para o quartel-general da Marinha para treinamento, fui eu quem o escoltou. Nunca imaginei que ele chegaria tão longe. Mas enquanto falava, seu tom tornou-se melancólico, observando seu velho amigo crescer constantemente passo a passo, alcançando resultados brilhantes no caminho que escolheu. Enquanto ele próprio, outrora tão ousado diante de Darren, ainda vagava sem rumo pelo mar, mal conseguindo sobreviver. Escondendo-se de um lugar para outro como um vira-lata, o coração de Dragon parecia pesado e sua expressão complicada. Kuma olhou para o perfil pensativo e preocupado de Dragon, colocou a mão firmemente em seu ombro e disse solenemente: "Você vai conseguir, Dragon. Eu acredito em você." Ele fez uma pausa e acrescentou com um aceno sério: "Vou me esforçar mais para economizar dinheiro de agora em diante." Dragon deu-lhe um sorriso seco e divertido. "Espere." De repente, algo o atingiu. Ele coçou o queixo, imerso em pensamentos. "Talvez, não precisemos mais nos preocupar com dinheiro." Kuma piscou e então olhou para Dragon com crescente expectativa. "Não me diga que você descobriu uma maneira de ganhar algum dinheiro? Ser um caçador de piratas não era tarefa fácil. Antes da Grande Era Pirata, não havia tantos piratas navegando por aí. Com tão poucas recompensas e tantos caçadores competindo, depender deles para financiar um exército particular era basicamente um sonho." Dragon olhou novamente para a foto do vice-almirante no artigo e deu um sorriso cúmplice. "Estamos falidos, mas alguém aí tem dinheiro mais do que suficiente." Novo mundo. Darren se levantou lentamente de uma cama macia. No momento em que ele abriu os olhos, uma onda esmagadora de exaustão e dor o invadiu, tomando cada centímetro do seu corpo. Seus músculos latejavam com uma agonia ardente, como se todos tivessem sido dilacerados. Cada respiração carregava o gosto de sangue e sua visão ficava turva. Já acostumado a lesões há muito tempo, Darren reconheceu sua condição instantaneamente. Gravemente ferido. Lesões musculares generalizadas, traumas graves nos órgãos internos, pelo menos 30 ossos fraturados, 2 dentes quebrados e fraqueza debilitante devido à perda maciça de sangue. Ferimentos como esses teriam matado uma pessoa comum muitas vezes. Mesmo com seu corpo atual, endurecido como aço e amparado por um poder regenerativo monstruoso, o dano era grave. A recuperação completa levaria nada menos que 5 dias. Darren soltou um longo suspiro e se forçou a ficar em pé, usando as mãos para se empurrar para fora da cama. Até mesmo esse simples movimento fez com que suor frio escorresse de sua testa e o deixasse sem fôlego. Seus braços tremiam visivelmente enquanto ele se apoiava na cabeceira da cama, ofegando pesadamente. Um leve e doentio rubor coloriu seu rosto branco como papel. "Mas, onde estou?" Ele olhou para o peito, agora frouxamente enfaixado. O quarto ao redor dele era luxuoso, uma suíte premium com banheiro privativo e uma espaçosa área de estar. O ar estava impregnado com o aroma de um perfume caro, forte, provocante e misterioso. Trazia um toque de perigo. A roupa de cama macia, os sofás de couro legítimo, os vinhos premium cuidadosamente dispostos na prateleira. Como frequentador assíduo de hotéis de luxo, Darren percebeu imediatamente que aquilo era de primeira qualidade. "Por que eu estaria aqui?" Ele franziu a testa. Ele se lembrava vagamente de ter empurrado seu corpo espancado até a beira do abismo só para escapar de vano. Quando finalmente tropeçou em uma ilha, nem teve tempo de distinguir que tipo de lugar era antes de perder a consciência. Despencando do céu e colidindo com uma cidade borrada abaixo. Olhando para trás agora, aquele treinamento especial em vano não foi nada menos que uma provação que desafiou a morte. Mesmo que não tivesse conseguido avançar no momento final, ele não poderia ter avançado mais, precisava conservar força suficiente para uma retirada estratégica. Contra um monstro como Kaido, quando a resistência acabava, o único resultado era a morte. Por mais perigoso que fosse, a recompensa foi enorme. Com essa batalha, ele finalmente quebrou a barreira que o impedia. Quando ele se recuperasse completamente, ninguém naquele vasto mar seria capaz de detê-lo. Enquanto seus pensamentos vagavam, a porta da suíte se abriu de repente. Uma mulher entrou graciosa e equilibrada. Cabelos dourados caíam em ondas suaves sobre os ombros. Suas pernas longas e cintura fina eram acentuadas por um vestido branco justo que se ajustava a cada curva. Seus olhos de raposa brilhavam com charme. A cada passo, seus saltos altos vermelhos estalavam ritmicamente contra o chão. Ela sorriu para Darren, 2 covinhas se formando em suas bochechas. Sem dizer uma palavra, ela sentou-se preguiçosamente no sofá em frente a ele. Cruzando as pernas, ela inclinou os quadris o suficiente para que ele pudesse ver por baixo do vestido. Vermelho. Definitivamente intencional. Darren chegou rapidamente a essa conclusão, os cantos de sua boca se curvando em um leve sorriso. Ele a reconheceu. "Prazer em conhecê-lo, Darren-san. Ouvi falar muito de você." A loira recostou-se, braços cruzados, seu sorriso relaxado e sedutor. Darren retribuiu o sorriso. "Minhas desculpas, linda dama. Se eu não estivesse em tão mau estado, beijaria com prazer as costas da sua mão." Capítulo 410. Enquanto conversavam, Darren observava a loira à sua frente com um interesse divertido. Ela realmente personificava a expressão uma mulher de 1000 encantos. Com aquelas covinhas discretas e lábios carmesim marcantes, os cantos da boca naturalmente se curvavam para cima, como se ela olhasse o mundo, e todos nele, com um sorriso provocador e misterioso. Isso lhe dava um ar afiado e sedutor. Mesmo relaxando ali, ela exalava uma elegância preguiçosa e sedutora. Cada movimento que fazia era uma atração, cada sorriso um anzol. Que nocaute! Darren se considerava um grande conhecedor de mulheres maduras. Quando estava estacionado no Mar do Norte, ele havia desfrutado de intercâmbios diplomáticos com nobres de vários reinos. Mas até ele tinha que admitir, aquela mulher era algo completamente diferente.
Seu encanto era perfeitamente medido. Seus olhos brilhavam como luz líquida, e seu sorriso sutil sugeria inúmeras coisas não ditas. Ela ofuscava os outros Gion com sua arrogância juvenil, Toque com sua obediência gentil, até mesmo a loucura madura e descontrolada da Big Mom. Nenhum deles possuía esse tipo de atração sedutora. Espera aí. Por que diabos eu acabei de incluir aquela maluca da Charlotte Linley numa comparação de beleza? A boca de Darren se contraiu involuntariamente. Sim, com certeza são os ferimentos. O cérebro dele ainda deve estar uma bagunça. Essa é a única explicação. Você parece estar de ótimo humor, disse a mulher de repente, sorrindo. Não é exatamente o que eu esperaria de alguém à beira da morte. Enquanto ela sorria, aquelas covinhas delicadas se aprofundaram. É difícil não ser, respondeu Darren suavemente. Com uma visão tão encantadora diante de mim. Ele não perdeu o ritmo. Na verdade, acho que meus ferimentos nem doem mais. Ela riu, o som foi suave e encantador. Meu Deus, quem imaginaria que o famoso Rei do Mar do Norte, o vice-almirante Darren do quartel-general da Marinha, seria um homem tão brincalhão? Ela riu por trás da mão, um traço de rubor florescendo perfeitamente em suas bochechas de porcelana. Então ela se inclinou um pouco para frente. Era o tipo de movimento que pareceria agressivo vindo de um homem, mas nela com aquela curva tentadora do peito. Sim, esse foi um tipo diferente de agressão. Ela piscou. Fico feliz por ter tirado um tempo para verificar seus ferimentos e limpar suas feridas. De perto, é claro. Boa atuação. Continue assim, moça. Darren sorriu interiormente. Ele sabia que o movimento anterior de cruzar as pernas havia sido deliberado. Ela estava tentando seduzi-lo. Mas quem ela pensava que ele era? Tentando fazer jogos mentais com um oficial veterano? Ele era um comandante experiente da Marinha. Quanto à sua identidade, Darren a reconheceu no momento em que ela entrou pela porta. A feiticeira à sua frente não era ninguém menos que uma das imperadoras do submundo do Novo Mundo, governante do maior distrito da Luz Vermelha do Novo Mundo, a Rua do Prazer, a rainha da Rua do Prazer. Stussy. Claro, essa era apenas sua persona pública. Na verdade, a rainha da Rua do Prazer era uma fachada para encobrir seu verdadeiro papel, uma agente sênior do CP-0, a principal unidade de inteligência do governo mundial. Mas essa identidade era apenas mais uma camada de disfarce. Darren, bem versado na verdade dos bastidores, sabia muito bem que aquela mulher nunca havia realmente trabalhado para o governo mundial. Sua lealdade estava com um homem conhecido como gênio que estava 500 anos à frente do mundo, o Dr. Vegapunk. Ela era o produto de seus experimentos de clonagem, especificamente, um clone de Buckingham Stussy, um ex-membro dos Piratas Rocks. Ela foi a primeira criação bem-sucedida do projeto de clonagem Mads. Por razões desconhecidas, ela esteve inserida na Agência de Inteligência dos Dragões Celestiais, Cifer, Paul, Aegis, 0 por mais de 20 anos. Essa mulher nasceu para ser espiã. Para ser franco, ela tinha mais truques que uma porca de lingerie. Ela se destacou em espionagem, assassinato, vigilância, infiltração e usou sua beleza como uma arma para obter qualquer informação que precisasse. O que significava que tudo sobre Stussy, suas palavras, suas ações, suas expressões, era completamente duvidoso. Ela era uma mestre manipuladora, uma atriz habilidosa e uma sedutora de alto nível, treinada para controlar corações e mentes. Observando-a agora com sua fala impecável e expressões indecifráveis, Darren sentiu uma repentina emoção crescendo em seu peito. Quando se tratava de atuação, ele se orgulhava de ficar atrás apenas de Borsalino. No quesito mulherengo, ele se considerava o segundo, perdendo apenas para Tokikaki, que flertava com qualquer coisa que se movesse. E quando se tratava de lábia, talvez só Dragonção o tivesse vencido, graças ao carisma natural daquele líder. Mas agora, diante dessa mulher perigosa e cativante, Darren sentiu algo despertar dentro dele. Já faz um tempo. Nada como a emoção de conhecer um rival digno. Não era apenas um flerte. Este foi o confronto final, o rei dos jogadores contra a rainha da provocação. É uma pena. Por que você não me ajuda a cuidar dos meus ferimentos agora? Sem a menor hesitação, Darren tirou a camisa e as calças abertas em um movimento fluido, tão rápido que quase pareceu um borrão. Em um instante, seu corpo marcado e endurecido pela batalha foi exposto ao ar, irradiando uma poderosa onda de energia masculina. Por um breve segundo, o sorriso no rosto de Stu se congelou. Isso foi muito rápido. Mas mais do que isso, enquanto ela olhava para o físico de Darren, ágil e encurvado como um predador, transbordando poder contido, e aquele rosto rebelde, mas impressionantemente bonito, algo inesperado aconteceu. Seu batimento cardíaco acelerou. Sua garganta ficou seca. Era verdade que as mulheres podiam cativar os homens com seus corpos, mas o inverso também era verdadeiro. E Darren? Darren era devastador. Nem mesmo os acompanhantes masculinos mais elitistas da Rua do Prazer conseguiam igualar sua aparência. Comparado ao elenco bizarro e descombinado do mar, ele era um Grow entre galinhas. Honestamente, mesmo que Darren não tivesse força nem talento, só seu rosto já lhe daria uma vida na zona de prostituição. De volta ao Mar do Norte, ele não apenas atraiu a atenção de nobres e princesas reais, elas se arriscaram para estar com ele. Algumas até voltaram para buscar mais, incapazes de resistir. Agora, some a isso sua aparência impecável, sua posição de comando na marinha, seus feitos que abalaram o mundo e a lenda que seu nome carregava. Rogers Darren não era apenas um caçador de mulheres. Entre os homens, ele era o rei da Rua do Prazer. Droga, eu realmente tive uma reação física a um homem. Stussy mordeu o lábio vermelho e, sem emitir nenhum som, apertou as coxas. Para alguém que dominava a arte da sedução e do controle como rainha do distrito mais decadente do Novo Mundo, aquele breve lampejo de pânico era raro e a abalou. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.